É muito interessante porque quando a gente olha para as exortações de Jesus para as igrejas, né, em Apocalipse, a gente vê que Jesus se revela para essa igreja do jeito que essa igreja necessita ver ele, né? Então ele dá uma revelação muito certeira sobre quem ele é, aquela faceta do caráter de Jesus que a igreja precisa se lembrar, relembrar, se atentar. E aqui Jesus fala para a igreja, né? Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, porque ele faz justamente esse contraponto com o testemunho vazio, né? Como oco. Ela é bonita por fora, ela tem essa aparência de piedade, mas quando você olha e sacode ela, não tem nada. Que é a parada de 2 Timóteo 3. É a parada de 2 Timóteo. E justamente é isso, sabe? A exortação de Jesus aqui vai continuando nessa passagem. Ele fala assim, eu corrijo todos aqueles que eu amo. Sim. Então, se arrependam. Ser zeloso, se arrependa. Porque a intenção de Deus com as pessoas que vivem na mornidão não é deixá-las morrer nesse estado de mornidão. Né? É sacudir elas desse falso conforto, dessa apatia espiritual e relembrar elas de terem uma vida do primeiro mandamento no primeiro lugar, de amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, entendimento. A própria exortação de Jesus aqui nesse texto, ele é muito misericordioso. Porque ele oferece essa oportunidade de comprar e ele fala o seguinte, ele não fala assim, porque vocês são mornos, eu vomitei vocês da minha boca. Ele disse, eu estou a ponto de vomitar. Ele podia ter vomitado e não falar nada. Não precisava, né? Tá no direito dele. Deus não deve nada a ninguém. Talvez muitos de nós estamos nesse estado de mornidão e a Ana tem um exemplo, que é o exemplo do sapinho, que é o exemplo perfeito do conforto, o falso conforto da mornidão. Talvez muitos de nós estão nesse marasmo de vida, nessa vida cristã medíocre, e essa exortação, que assim, a gente quer colocar em prática aqui, Hebreus 3:13, que fala, exortem-se uns aos outros diariamente para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Essa exortação aqui, gente, é o que Jesus está fazendo em Apocalipse 3, falando, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca por conta da sua mornidão. Mas é o seguinte, vocês estão pobres, estão cegos, estão nu, mas eu estou aqui. Eu sou a fonte. Tudo errado. Eu sou a fonte do ouro puro. Eu sou a fonte das vestes limpas. Eu sou a fonte do colírio para que vocês possam ver. Mas para conseguir sumarizar essa parada do conforto da mornidão e dessa vida desperdiçada nessa piscina morna, eu tenho outra historinha que eu lembrei agora, que marcou a minha infância, que é o... Como que é, gente? Dos ursinhos que estão comendo mingau. Vocês já viram? Nunca ouvi essa história. Nunca ouviram essa história? Gente, não é possível. Não tô lembrando, não. Eu não lembro direito. Eu não sei se é ursinho, se é porco. Se eu confundo com os 3 porquinhos. Mas Vê se tem alguém aí que lembra dessa história. Coloca aí, por favor. Que a história basicamente é a seguinte. Eu não sei se alguém vem roubar um mingau. O que acontece com o mingau? Mas tem um mingau que é muito quente. Tem um mingau que é morno. E tem um mingau que é muito frio. Eu acho que na história, o morno é legal. Tipo assim, você tá... Nossa, tá morno, que gostoso. Tá gostoso. Não vai queimar minha boca, mas também não tá ruim, não é gelado. Não causa nenhuma reação. O quente causa uma reação. O frio causa uma reação. Tem... Sabe? Esse é o nosso ponto aqui. Nossa, que legal. Olha lá, que legal, que crente legal. Olha que vida legal a dele. Nossa, olha que ministério legal. Olha que família legal. Olha que salário legal. Que aposentadoria legal. Nossa, que bens legais. E daí tudo tá muito legal, a gente tá se sentindo muito legal, disfarçando o vazio interior. E no dia do juízo, Jesus disse, o mingau morno era o errado. Você me causou nojo. E só pra gente encerrar, antes da gente ir pro próximo ponto, né? Falando dessa questão da mornidão, de como isso é errado... Jesus usa essa ilustração justamente porque Laodiceia estava perto de 2 cidades que eram fontes de água. Colossos era uma cidade com fontes de águas frias e Hierápolis era uma cidade com fontes de água quente. Mas Laodiceia não tinha uma fonte própria e ela então tinha esses aquedutos. Esses aquedutos
onde as águas chegavam para Laodiceia, mas elas chegavam contaminadas. Então essas águas, além de mornas, elas eram contaminadas, elas não serviam para banho, elas não serviam para beber, elas não serviam para fins terapêuticos, não serviam para nada. E é justamente essa mornidão que a gente fica descansando muitas vezes. O Ale falou da ilustração do sapinho, né? Pra gente encerrar esse ponto, então, eu quero falar sobre essa ilustração. Eu não sei se isso é verdade, se tiver algum biólogo, algum veterinário aí fala se é verdade. Mas tem uma história que contam que se você colocar um sapo, numa água fria, numa panela com água fria, ele vai ficar ali tranquilamente. E aí, se você for esquentando a água, ele vai continuar ali tranquilamente. Se você for esquentando aos pouquinhos, né? Ele nem vai perceber o que está acontecendo ali. Até que a água vai começar a ferver e ele vai morrer. Já é tarde demais. Já é tarde demais. E a nossa vida, ela é justamente... a nossa vida, quando a gente vive essa vida desperdiçada, é justamente essa vida onde a gente vai se adaptando, onde a gente vai abrindo pequenas concessões. Não, mas eu tô profetizando. Não, mas isso aqui é pelo ministério. Não, mas isso aqui é pelo Senhor. Meu Deus. Não, eu guardei esses animais para sacrificar ao Senhor. Não, isso daqui eu tô fazendo por Deus. E essas pequenas concessões, sem uma vida de intimidade, sem uma vida de conhecimento, sem uma vida de verdadeira obediência a Deus, leva a gente a esse falso conforto do sapinho. Sim. Até que a água esteja fervendo e seja tarde demais. E a gente abriu uma vida de concessões, a gente viveu uma vida de uma aparente amizade com Deus, mas na verdade a gente era amigo dos nossos próprios prazeres, das nossas próprias vontades. E esse é o paralelo, ou na verdade o contraponto que a gente quer fazer. Porque agora a gente passou por essa anatomia, a gente deu... Sabe o carinha, quando você vai na academia, tem um carinha que ele tem todos os músculos. Né? Daí, dependendo do aparelho, ele mostra qual músculo que você está trabalhando. Então, a gente está vendo quais são os músculos da mornidão e de uma... Tem um bonequinho da vida desperdiçada e a gente está dando nome para os músculos dele. Mornidão, apatia, essa falsa espiritualidade. E o que define o nosso contraponto é o que está lá no texto que a gente leu de 2 Timóteo 3. Que Paulo, ele fala das características das pessoas no fim dos tempos. E, gente, pelo amor de Deus, não é que quando a grande tribulação começar, esse tipo de gente vai começar a aparecer. Não, isso aqui é progressivo. Cada vez as pessoas vão começar a ficar mais egoístas. As pessoas vão começar a ficar mais blasfemadoras, mais ingratas, mais sem afeição natural, implacáveis, caluniadores. E ele começa a falar desses comportamentos, mas Paulo não está querendo aqui focar nos comportamentos. Porque o que ele diz no final, que a Ana leu, é que eles têm forma de piedade. Antes disso, fala assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Primeira coisa. Ontem a gente falou aqui sobre o hedonismo, né? Uma vida hedonista. Uma vida hedonista é uma vida gastada em prol do prazer. Em prol da própria satisfação. Eu vi que alguém compartilhou algum history e colocou assim, ó, que o hedonismo cristão é uma vida gastada para o próprio prazer. Não, gente. Hedonismo quer dizer vida vivida para o prazer. O hedonismo cristão é uma proposta, a gente está com dois livros do John Piper aqui, 2 livros da editoras TMLs também aqui, fazendo um sanduíche com o Até a Morte que eu li. Mas o John Piper, ele usa o termo hedonismo cristão para falar a respeito de uma vida em busca de prazer em Deus. A gente vai entrar nisso. Wait a minute. Espera um pouquinho para quem não fala inglês. Mas o que eu quero ressaltar para passar para o segundo ponto é que eles tinham forma de piedade. Se vocês acompanharem no versículo 5 de 2 Timóteo 3, eles tinham forma de piedade. O que a gente está falando até agora. Mas negavam o seu poder. Cara, negavam o poder da piedade. Então, o contraponto é, nessa anatomia de uma vida desperdiçada, nós temos uma aparente vida gastada para Deus, mas na sua essência ela está negando o poder da piedade.
ela não experimenta do poder da piedade. Então ela é vivida para Deus e com Deus aparentemente, mas na sua essência ela é desperdiçada. Sim. Naquele dia a gente vai descobrir que essa vida foi desperdiçada, foi gasta com nada. Deus tenha misericórdia de nós. E agora, nesse segundo ponto, a gente quer tratar a respeito de uma vida que é aparentemente desperdiçada, mas na sua essência, na verdade, ela é um santo desperdício. Ela não é um desperdício de verdade. Ela é essa oferta derramada aos pés do Senhor.